Planejar é construir o futuro. A CNI identifica oportunidades, fraquezas e ameaças à indústria brasileira e traça estratégias para superar os obstáculos e desenvolver competências que favoreçam o crescimento sustentável da economia brasileira. Portanto, o mapa foi um exercício de visão estratégica para que o Brasil pudesse construir uma indústria de classe mundial, acelerar o ritmo de crescimento e, ao mesmo tempo, fazer um crescimento de melhor qualidade, um crescimento mais inclusivo, de alguma maneira adicionando valor à produção da indústria brasileira. 2022 é a referência do Mapa Estratégico da Indústria, que está sendo lançado agora pela CNI. Foram identificadas 10 prioridades para o aumento da competitividade da indústria brasileira: ambiente macroeconômico, eficiência do Estado, segurança jurídica e burocracia, desenvolvimento de mercados, relações de trabalho, financiamento, infraestrutura, tributação, inovação e produtividade e educação. A indústria brasileira quer um país diferente para todos no ano em que vamos comemorar os 200 anos de independência. Mas para isso, precisamos trabalhar juntos para mudar esse país. Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial não traz boas notícias para o Brasil no que diz respeito à educação básica. Nosso país está em 126º lugar em qualidade nesse setor. Isso em uma lista de 144 países. A mesma pesquisa mostra que o Brasil está em 113º lugar em disponibilidade de engenheiros e cientistas. Operários, técnicos, engenheiros formados em boas escolas criam soluções melhores para os problemas do dia a dia, adaptam processos e produtos com sucesso e desenvolvem e implementam inovações. Boa educação fomenta a criatividade individual e o desenvolvimento de todo o país. Para chegarmos a 2022 com uma nova realidade na área de educação, precisamos aumentar a qualificação dos nossos professores, ampliar a formação de engenheiros e tecnólogos e aumentar a oferta de vagas em cursos voltados para a área industrial. Trabalhadores mais qualificados estimulam a inovação nas indústrias. E inovação é o principal motor do aumento da produtividade e competitividade da economia. Quando isso acontece, o Brasil cresce e todos os brasileiros saem ganhando. A indústria tem um papel relevante, porque é uma atividade que exige padrões de conhecimento e tecnologia extremamente elaborados e, consequentemente, os países desenvolvidos quase que poderiam se medir pelo nível de desenvolvimento industrial. Então é extremamente importante que nós continuemos no esforço de desenvolvimento da indústria pela qualidade dos empregos, pelo desenvolvimento da tecnologia, pelas possibilidades de inovação. Assim que a indústria, do meu entender, é uma peça-chave para o desenvolvimento do país, principalmente um país com as dimensões que o Brasil tem. Em 2022, o Brasil pode ser um país em que a inovação faça parte do nosso dia a dia. Para isso, a CNI defende uma modernização das leis sobre propriedade intelectual, uma melhor interação entre empresas, universidades e centros de pesquisas, a modernização dos centros tecnológicos e a melhoria da qualidade da gestão ambiental. Bons fundamentos macroeconômicos animam os investidores e reduzem as incertezas quanto ao futuro. A estabilidade dos preços e o aumento da taxa de investimentos contribuem para uma economia mais dinâmica e para um crescimento sustentável. O crescimento econômico está relacionado com índice de poupança e índice de investimentos. E isso passa por alguns macroindicadores, que é a confiança que o país dá aos investidores. Isso obedece a critérios de natureza jurídica e critérios também de natureza macroeconômica em respeito às regras do mercado. Essa conjuração é que faz com que os investidores acreditem mais ou menos, seja os investidores brasileiros, como também investidores internacionais. Então, quase que existe um ranking no mundo em que os países que inspiram essa confiança captam recursos de forma mais econômica, mais barata, seja no endividamento ou seja nas políticas de investimentos de capital de risco. E temos que cumprir umas regrinhas básicas: respeito aos contratos, transparência na regulação, rentabilidade dos projetos. Se nós fizermos isso, nós podemos estar dando um salto de qualidade para a atividade econômica, para o bem-estar da população e, ao mesmo tempo, promovendo uma via de acesso a investimentos
de todos os agentes que militam nesse setor. Para melhorar o ambiente macroeconômico, precisamos ter taxas de inflação e de juros próximas aos padrões dos integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É preciso também reduzir os custos dos investimentos e elevar a taxa de crescimento da economia. Mas, para que o Brasil de 2022 seja um país mais competitivo internacionalmente, é preciso também reduzir a carga tributária e simplificar o sistema de recolhimento de impostos. Uma medida que beneficia a todos. O Brasil é o único país do mundo que ele tributa quem investe. Então, se você vai comprar hoje uma máquina no Brasil, você vai querer construir uma fábrica no Brasil, quanto mais longa a minha cadeia produtiva, quanto mais inovação tecnológica eu coloco no meu produto, mais impostos eu tenho em função desses impostos em cascata que nós temos. Que dependendo da tua cadeia produtiva, esse imposto pode chegar no custo do meu produto a quase 36% do valor do produto. E o Brasil é o único país do mundo que tributa investimento. Se você quer investir, eu te penalizo. Agora, se você quiser trazer capital especulativo para cá, eu te premio com a maior taxa de juros do mundo. Então, enquanto a gente não inverter esses vetores, esse país vai continuar andando de lado. Não existe país rico e desenvolvido sem uma indústria de marketing e equipamentos desenvolvida. Por quê? Porque é aí que gera conhecimento, é aí que transforma e gera riqueza. O Brasil precisa simplificar e racionalizar os principais tributos federais, desonerar investimentos e exportações, reduzir a carga tributária e acabar com a cumulatividade de impostos. Mas não é só a legislação tributária que precisa ser aprimorada. A falta de clareza sobre direitos e deveres de cada parte e as mudanças nos marcos regulatórios são outros entraves à competitividade da indústria nacional. A legislação é extremamente burocrática, quer dizer, os procedimentos são excessivamente burocráticos, nós não conseguimos modernizar. A nossa estrutura tributária ela é ineficiente, ela é onerosa, nossa legislação trabalhista está ultrapassada. Nós não conseguimos fazer com que haja um mecanismo de incentivar a produtividade. É preciso olhar para outros países, verificar o que os países que estão se dando melhor no avanço nesse campo, para fazer com que haja menores custos e maior renda para as pessoas que trabalham. Então isso fica evidente que nós precisamos trabalhar muito para melhorar a eficiência do aparato do Estado. Se formos fazendo isso gradualmente e ao mesmo tempo investindo na educação, nós vamos estar construindo um país melhor um pouco mais à frente. Um país mais moderno em 2022 precisa reduzir a burocracia, aperfeiçoar o marco regulatório sobre licenciamento ambiental, modernizar a regulação do trabalho e ter uma justiça mais rápida. O acirramento da concorrência nos mercados nacional e internacional força a indústria brasileira a reduzir custos para ganhar competitividade. O país precisa de melhor infraestrutura de transportes, maior disponibilidade de energia segura e redes de transmissão de dados mais eficientes. Com isso, os preços dos produtos nacionais baixam para os brasileiros e se tornam mais competitivos lá fora. Através dos investimentos da infraestrutura, diante dos tremendos gargalos e deficiências que se acumularam no passado, nós temos uma perspectiva de fazer com que, agilizando os investimentos na infraestrutura, nós possamos também estimular uma cadeia de investimentos e, ao mesmo tempo, melhorar a competitividade da atividade econômica no Brasil. Porque um dos fatores de baixa competitividade que nós temos é uma infraestrutura ineficiente e cara. Para melhorar a infraestrutura do país, nós precisamos transportar mais produtos por ferrovias, ter portos mais eficientes e reduzir o custo e aprimorar a oferta de energia. Mais recursos para investimentos são fundamentais para o crescimento da economia. Melhorar a qualidade e as oportunidades de crédito para a indústria tem efeitos duradouros na saúde atual e no futuro das empresas brasileiras. Ainda nós pagamos as maiores taxas de juros do mundo, que pode chegar até 40% ao ano. Um dos fatores que esse país aqui não cresce é justamente por causa disso. Porque aqui a gente vive para pagar juros e tributos. Mas os juros ainda hoje
para mim, é uma das principais causas do baixo crescimento que esse país tem. O país precisa de menores taxas de juros, de um mercado de ações mais desenvolvido e oferecer melhores condições de investimentos para pequenas, médias e grandes empresas. Nos últimos anos, o crescimento do mercado interno tem incentivado a diversificação e o fortalecimento da indústria nacional. Mas as empresas brasileiras precisam ampliar o seu espaço de atuação no mercado global. Nós esperamos que no âmbito da OMC nós consigamos vencer certas etapas, um pouco do tempo perdido que nós tivemos nos últimos anos por não celebrarmos acordos comerciais que facilitem a entrada dos produtos brasileiros em outros países do mundo. Isso tudo conjugado a uma conjuntura de dificuldades mundial, evidentemente cria dificuldades às nossas exportações. O Brasil precisa aumentar sua participação na produção mundial de bens manufaturados, incentivar a participação da indústria nacional nas cadeias globais de valor, aumentar a presença internacional das empresas brasileiras e desenvolver as regiões menos industrializadas. O mundo mudou rapidamente nos últimos anos e o Brasil e a indústria também mudaram, mas é preciso mais. O ano de 2022 está muito próximo e a Confederação Nacional da Indústria convida a sociedade e os poderes da República a se mobilizarem no processo de construção de uma economia mais competitiva e justa para todos os brasileiros.